Nessa aula, iremos criar uma tabela um pouco mais complexa, onde algumas colunas elas irão ocupar mais que o espaço de uma coluna tradicionalmente dentro de uma tabela. Vamos fazer um exemplo, primeiramente, para que a gente consiga entender, né, a problemática dessa nossa aula. Então, eu tenho uma tabela. Dentro dessa tabela, eu vou criar uma linha com um dado de um cadastro de pessoas, onde eu vou ter um nome, terei um telefone e, por fim, um endereço. Só que esse endereço, eu não gostaria de colocar todos os dados dentro de uma única célula. Eu gostaria que em cada coluna tivesse uma informação sobre o endereço, como o nome da rua, o número da residência, a cidade, o estado e o CEP. Ou seja, eu teria 5 colunas diferentes para representar o endereço de uma pessoa. Nesse caso, eu vou criar então 5 colunas de endereço, igual vocês estão vendo aqui. E o por último, aliás, o telefone já está aqui, né? Então, vou colocar 5 colunas de endereço. E temos uma coluna de nome e outra de telefone. Se a gente visualizar isso aqui no nosso browser, vou recarregar aqui, ó. Opa, recarrega isso aqui no nosso browser. Ali. Então, nós temos aqui nome, telefone, endereço, endereço, endereço. E aí, desta forma, eu gostaria que na linha de baixo, eu tivesse os detalhes desse endereço. Por exemplo, rua, número, cidade, estado e o CEP. Aí a parte de nome e telefone eu vou deixar vazio. Tanto que se eu quiser deixar o dado de uma coluna vazio, eu sou obrigado a colocar o TDE, né? Porém eu deixo vazio. Olha ali, ó. Tem o nome, telefone, aí aqui tem os endereços, rua, número, cidade, estado e CEP. Eu vou ativar a borda para ficar mais fácil. Vamos colocar uma borda 1, né, uma borda 1 para a gente conseguir visualizar melhor aqui como que está estruturada a tabela. E aí, qual que é o objetivo nosso nessa aula? É conseguirmos juntar essas 5 colunas aqui dessa linha de cima em uma única coluna, como se a gente fosse fazer uma mesclagem, né, dessas colunas. Para poder fazer isso, basta nós irmos lá na primeira coluna em que nós queremos juntar e passarmos um atributo que é chamado de call span. E nesta call span eu devo passar a quantidade de colunas que este dado irá ocupar. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas, eu gostaria que ele mesclasse essas 5 colunas dessa linha. Então, eu passo td call span 5 e posso apagar as demais. Por quê? Porque ele vai ocupar, então, com o endereço, 5 colunas. Se eu salvar, olha o que acontece. Nome, telefone, um único dado ocupando o espaço de 5 colunas, né? E eu tenho aqui, então, um endereço. Aí embaixo fica rua, número, telefone, estado e CEP. E se eu quiser preencher os dados desses elementos, né? É algo bem simples, só eu pegar, copiar aqui, ó. Preencho o nome, Joseph Smith. O telefone dele, vamos supor que é mais 5543, um valor qualquer. Rua, Avenida Alberto Silva. Número 123, cidade Nova York. Estado NY. CEP 3, um CEP fictício. E nós temos ali, ó,
nome, telefone, a coluna endereço, abrangendo 5 colunas, né? E os dados ali mais específicos, né, dessa composição do endereço, rua, número, cidade, estado, CEP, e embaixo o nome da nossa entrada aqui, que é o primeiro nome. Aí eu poderia estar populando as demais linhas com outros nomes, olha, e ficaria aqui então algo bem interessante, né? Tem algo ainda que pode ser melhorado, que é essa questão aqui, ó. Estão vendo que embaixo de nome e telefone tem uma célula vazia? Né? Para esteticamente ficar melhor a visualização dessa tabela, então a gente poderia unir essas duas linhas aqui, ó. Essas duas linhas, nome e essa vazia, e telefone e essa vazia. E o princípio dessa fusão é bem semelhante com a fusão de colunas, porém agora a gente vai fazer fusão de linhas. Como podemos fazer isso? Vamos lá para o código. Da mesma forma que no TD ele aceita um atributo chamado callSpan, que ele ocupa uma determinada quantidade aqui passada de colunas, eu tenho também o que é chamado de rowSpan, ou seja, eu posso passar rowSpan aqui lá na primeira linha onde está o nome, falando para ele ocupar duas linhas, tanto para o nome quanto para telefone. RowSpan. Só que daí tem um detalhe. Estão vendo essas duas células que eu havia deixado vazio aqui embaixo, né, de nome e telefone? Então, agora a gente pode removê-las, salvar e recarregar o documento. Dessa forma, vocês já observam que temos o nome, telefone, né, ocupando uma única célula que foi mesclada ali com as linhas de baixo. E o endereço com colunas mescladas. Então, a essência da aula de hoje foi o uso dos atributos callSpan e rowSpan. CallSpan ele unifica ou mescla colunas, um determinado número de colunas, e o rowSpan mescla um determinado número de linhas. E desta forma, nós conseguimos, inclusive, né, estar criando tabelas mais elaboradas visualmente para que facilite, então, a interpretação de dados pelo usuário. Beleza? Nos vemos na próxima aula, pessoal.